negócio aqui. Eu tava pensando se eu falava, talvez fique muito. Eu posso dar uma resumida assim. Que agora eu tô me animando de escrever um pouco mais. Sempre que vem uma ideia na minha cabeça, que eu tô lendo assim. Eu não sei se vocês têm isso também, mas Tá usando Evernote, Aldrin? comigo acontece com frequência que eu tá lendo alguma coisa e eu acho uma ideia, assim, uma frase, um parágrafo muito genial, muito maneiro, e eu começo a explicar aquilo. Como se eu estivesse falando para alguém, gravando um vídeo, dando uma aula, talvez. Eu pego aquilo, tipo, eu fico encantado e eu começo a explicar aquilo, a decantar aquilo como se eu estivesse explicando para alguém. E aí eu decidi passar a canalizar um pouco essa. Eu posso ser esquizofrênico também, assim, não sei se isso é normal, não sei se isso acontece com vocês também, mas eu tô tentando canalizar essa coisa que surge de vez em quando para uma escrita. Né? Então, quando eu começo a pensar até essas ideias, eu já abro o Evernote na hora. Eu geralmente deixo ele aberto, tá até aberto aqui agora, eu deixo o dia todo aberto. E aí eu já entro ali, tem uma pastazinha originais, né? Enfim, que não são citações, né? São coisas que vêm da minha cabeça. E eu vou lá e começo a escrever as ideias que estão vindo e desenvolver o raciocínio. Né? E aí, uma das últimas coisas que eu vi, e eu fiz isso, eu escrevi um texto até, mas enfim, não vou ler o texto aqui, acho meio chato ficar lendo o bagulho inteiro. Mas é sobre um negócio muito legal que eu vi num livro chamado O que é Filosofar, do Josef Pipar, que é um tomista, enfim. Pipar. Pipar. Que é alemão, eu acredito que seja alemão. É um livro fininho, Sempre assim. vejo o pessoal falando Piper. Aí vem o Aldrin, Pipar. Não. My nigga. O cara era chamado pela mãe de Josef Pipar. Então é Josef Pipar. Então é assim que deve ser. Se alguém me chamasse de Aldrin, eu ia ficar puto. Então é isso. Faça com os outros o que eu não gostaria que fizesse com vocês. É Né, engraçado que eu já te chamei de Aldrin. Eu sei. Dos primórdios. Na nossa primeira vez juntos. Enfim. Mas ele fala algo muito legal que tem a ver com mistério, né? Porque ele fala da superioridade da filosofia cristã e é muito legal, porque muita gente tem um pouco de preconceito com a filosofia cristã, né? Porque, já muita chega... gente é elogio, né? Pois é. Porra. Porque muita gente já chega quando vê, filosofia cristã, filósofo cristão, e já chega acho pensando... que eu sou o único do mestrado aqui. Bem Fala provável. expressamente disso. Como eu sou da PUC, isso é um pouco mais comum lá na PUC, mas assim, realmente é uma coisa que suscita muitos preconceitos, né? Porque a pessoa acha que um filósofo cristão, um cara que tem uma preocupação com uma filosofia cristã, é necessariamente um cara que chega ali e vai ter automaticamente várias verdades e tipo só tá usando a filosofia como instrumento para justificar aquelas verdades, como se fosse um pensamento privado de liberdade. Acho que isso é o que mais tem de gente falando, né? Por isso que nego tem pé atrás com religião, né? Porque, é uma caixinha, e a pessoa não pensa por si mesma, e não sei o que, toda essa frescura. E aí, e beleza, eu acho que a liberdade de pensamento é uma característica da filosofia, de certa forma. Só que tem uma outra característica da filosofia, que o Pipa, ele salienta, que é muito interessante, e que na filosofia cristã parece que ela é muito mais amplificada, e ela tem muito mais espaço para florescer. Que é justamente essa questão do mistério. Porque o cara que é cristão, ele nunca vai cair num erro de achar que conseguiu sistematizar a realidade toda com alguns conceitos e que pronto, ele resolveu todos os problemas. Tipo, como a gente vê muita gente fazendo, tentando fazer. O filósofo, se ele for cristão mesmo, ele nunca vai cair nesse problema, porque ele sabe que mesmo, por mais que ele ande em direção a esse desconhecido infinito, e tente resolver as coisas, ele nunca vai resolver tudo. Sempre vai ter uma parcela de mistério, assim, um nebuloso silêncio de desconhecimento no fundo, sabe? Sempre vai ter uma névoa, sempre vai ter uma coisa que vai ficar faltando. Porque ele sabe que ele não pode entender a Deus. Que é o que o Ireneu tá falando aqui. Tipo, olha, beleza, tu sabe umas paradas aí, mas Deus é incompreensível no final. Deus é eterno, Deus é gigante, Deus não tem limite. Então, o cristão que é cristão, ele tem isso na cabeça muito, muito marcado, né? Ele sabe que o raciocínio dele é limitado. Então ele nunca vai falar alguma coisa como se o raciocínio dele não fosse limitado. Porque ele pode conhecer várias coisas, mas em última instância, pelo menos Deus, ele sabe que ele nunca vai conhecer. Isso já dá uma margem gigante para ele não cair nesse erro de achar que entende de tudo, sabe? Tipo, ele pode errar de várias formas, mas ele não vai errar achando que sabe de tudo, sabe? Isso eu acho bem legal.
E esse elemento de mistério, ele é essencial para a filosofia exatamente porque ela é essa busca pelo que não se tem, né? Tipo, é exatamente essa busca por um conhecimento que não se tem. E para a filosofia continuar existindo, é necessário que haja um bem que não é esgotável, sabe? Um conhecimento que não é esgotável. Tipo, que haja alguma coisa que você não possa captar completamente. Tipo, que a realidade não seja abarcável pela sua inteligência. Porque senão ia chegar um belo dia e você ia entender tudo. E aí você tendo entendido tudo ia morrer a filosofia. Tu não ia ter mais o que buscar porque não ia te faltar nada. E o cristão, ele tem essa consciência da falta. Tipo, ele sabe que ele não é completo. Então é isso que é foda. Isso é lindo. E eu escrevi um texto muito legal sobre isso. Fala aí. Não, só para complementar, olha como a cegueira do marxismo pode. Ou melhor, olha como o marxismo pode gerar uma cegueira. Pronto, fui mais justo no comentário. Tem um sujeito chamado Fukuyama. Quando caiu o muro de Berlim, O fim da história, né? Exato, cara, ele realmente acreditava que a história se resumia a uma batalha, comunismo ou capitalismo, ou enfim, a força motriz da história. Quer dizer, ele realmente acha que você não pode estudar uma nação segundo várias outras perspectivas, e assim vai, né? Passa por isso também. E de tantas coisas que se diz hoje que são eurocêntricas e tal, essa perspectiva é a coisa mais eurocêntrica que tem, né? Tipo, quantos países não estavam envolvidos na guerra, né? Sim, nossa. Tantos conflitos que não tem nada a ver com aquilo. Sim. Então esse que é o espírito da coisa, né? Tipo, se o Francis Fukuyama fosse um... Acho que é Francis, né? Não sei. Se ele fosse um bom cristão... Assim, quem sou eu pra julgar uma dele? Mas assim... Também não conheço a teoria do cara, mas vai, uma redução desse tipo, se for realmente isso aí que você tá falando, que eu acho que é também... Assim, sabe? Eu acho que se for... Vai, Santo Agostinho jamais falaria um bagulho desse, por exemplo. Entendeu? Então é muito louco. Isso. Até aqui na minha. Sim, Gabriel. Na verdade, você me ajuda. Marcelo ainda ajuda bem. Os links aí, ele tá enrolando para colocar. Tem uma historiografia francesa tradicional chamada Escola dos Annales. Escreve-se Annales. E lá um sujeito chamado Alain Macfarlane, acho que é assim que pronuncia o nome dele. Olha só, ele fez um estudo com base em cartas e diários de adolescentes, né? Essa era a sua fonte primária, e ele escreveu uma história do casamento e história do amor entre os séculos XIV e XIX. Impressionante, né? Quer dizer, não tem nada de Estado, de nação, enfim. Bem bonito. Alain Macfarlane. Procurem aí depois. Os problemas de Estado vão... Vamos supor, os problemas de Estado se resolvem um dia, mas ainda tem um problema do amor, ainda tem um problema das ações, um problema da amizade, do sentido da vida. Nem tudo é um documento oficial de Estado, né? O Hobsbawm tem ideológico. Embora ele seja bem marxista e tal, mas eu nunca me esqueço, acho que tem um livro dele, A Era... Dos Extremos. Não, esse é o último da série, são 4 eras. São 4, acho que no segundo deles... Velhos, né? Ele pega umas fontes, é bem interessante essa passagem dele. Ele pegou algumas fontes da Revolução Agrícola e ele mostra como a população europeia ficou maior em questão de 50 anos, assim. Tipo assim, o homem europeu cresceu 30 centímetros. Por quê? Porque come mais. É engraçado, né? Esse tipo de coisa eu acho bem interessante. Aliás, ele é injustamente criticado, na minha opinião, aí pela nossa bolha, digamos assim. Eu, pelo menos, li boa parte das eras e gostava bastante. Eu tenho vontade de ler. Eu sei que é um clássico, assim, né? Todo mundo fala e tal. Só que, tem um pessoal que não curte mesmo. O Marlon tá aí. E aí, Marlon? Ó, o Marlon aí. Louco, tá diferente, Marlon. Cadê o Marco Aurélio? Marco Aurélio tá diferente. É bom ter você aqui, Marlon, é isso. Poderia ser uma volta da Sexta Patrística sem o Marlon, sem o Arthur, sem... Aliás, 13 pessoas agora, cara. 13 pessoas. Chegou a ter picos de 20, assim, constante. 20? Chegou a ter Hoje 20? 20? Ao vivo, sim. Não. Duvido, eu não vi isso, não. Eu acompanhei aqui. Sério? Caraca. Pô, muito bom, gente. Chegou a travar 16, cara. Não sei se aforismo... Enfim, eu tenho de ver. Eu tô querendo criar um blog pra postar minhas reflexõezinhas assim, talvez melhorar minha conta no Instagram, enfim. Isso é outro assunto. Joia. Voltar pra cá, então. Imaginário. A questão. Mas então a questão do mistério é isso, né? Então ele fala aqui que. Enfim, ele faz toda essa reflexão acerca de que a gente não conhece Deus
E no fundo, eu acho que isso ajuda muito mais na filosofia do que atrapalha. Esse é o meu ponto. Perfeito. E Joseph Pieper concorda comigo.